Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de novo nessa jornada aí extraordinária. Então, toda vez que a gente tem um problema, né, na nossa vida em volta, esse problema ele nos atinge emocionalmente, porque a gente pensa no problema e dependendo do que ele seja, existe uma emoção que a gente às vezes depois fala que não pode ou consegue. Essa emoção ela pode ser positiva e ela pode ser negativa, mas tudo é emoção, é o que faz a gente seguir em frente ou ficar parado. Então a gente tem falado muito da inteligência emocional. Ontem a gente falou de avaliação da inteligência emocional social. E hoje a gente vai falar da gente. A avaliação de inteligência emocional, competência emocional pessoal. Né? Como está esse controle? Porque quando você, um exemplo, o cara é mandado embora. Ser mandado embora, ele tem várias vertentes. De repente ele foi mandado embora para ele pegar um dinheiro da indenização e abrir uma empresa e ter uma vida extraordinária. Ele pode também ser mandado embora e ficar se lamentando, chorando. Ele também pode ser mandado embora e ficar apontando o dedo. Então existe dois lados. Você tem uma namorada e a namorada ou o namorado não quer mais. Então são duas vertentes. Você pode ter as emoções positivas e as emoções negativas. Você pode pensar assim, cara, pô, não deu certo. Mas de repente é para você ficar sozinho ou sozinha para alguém aparecer maravilhoso. O príncipe, a princesa que você estava esperando. Mas você também pode ter o outro lado da emoção e ficar reclamando, acusando. E aí essa parte negativa, ela acaba dizendo que ele não presta, que os homens não prestam, as mulheres não prestam. Então, o que você fazer esses dois lados? Competência emocional pessoal. Então é isso que a gente está estudando aqui, beleza? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um papel igual isso aqui, ó. É porque tá ao contrário. A gente, na realidade, a gente tem que ter 9 pontos que eu vou tentar passar hoje para vocês. Não sei se vocês vão ter essa paciência, né, comigo, mas são 9 pontos importantes que você precisa ter clareza como tá essas emoções pessoais. Para quê? Para quando um problema vier, ser mandado embora, emprego, bater o carro, coisas ruins que acontecem que a gente pode pensar que é ruim, mas às vezes é um momento de ponto que a gente chama de flexão, de mudança da nossa vida para uma vida extraordinária ou para o fundo do poço. Quem decide é vocês só. Beleza? Então vamos lá. A gente fala sempre de que vocês têm que pegar, isso aqui é uma ferramenta, tá, pessoal? Dos nossos cursos de desenvolvimento pessoal que eu estou passando aqui para vocês. Essa ferramenta é a competência emocional pessoal. E o que a gente faz? De 0 a 10, como está cada situação dessa. E a gente avalia a primeira semana, e aí, conforme eu estou falando aqui, que dá clareza, você vai pensando naquilo e vai se controlando. E aí no futuro, na segunda semana, você de novo faz uma avaliação de você mesmo. De 0 a 10, como agora está. E aí quando você faz isso, você tem clareza, que tem controle das emoções. E aí você vê que, rapaz, é fascinante como a nossa vida muda. E quando a gente muda, os resultados em volta da gente mudam. Então a primeira competência emocional pessoal, a gente fala que é autoconsciência emocional. Identificar as próprias emoções e reconhecer seus impactos, saber o porquê desses seus sentimentos e as razões. Então, quando você
identifica essas emoções, a raiva, a alegria. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente é criança, os nossos pais, a faculdade, os nossos amigos, um curso, ninguém ensina a gente ter essa autoconsciência das emoções. E é para você fazer isso, se vocês quiserem anotar, a gente precisa identificar as emoções. Caramba, só que algumas pessoas têm pavio curto e não dá tempo. Mas depois, se ele falou uma coisa e jogou, porque depois que você fala as emoções ficam tranquilas, mas você já falou. Então é bom depois você falar assim, caramba, eu me estourei. Ah, eu fiz isso. Não era bom ter ficado quieto. Então quando você para identificar essas emoções, reconhecer o impacto que ela dá, saber por que seus sentimentos e as reações, você começa a estudar. Então de 0 a 10, você tem essa consciência? Bota aí para mim. Você tem essa consciência dos seus sentimentos, das suas emoções? Vocês podem interagir comigo? Né? Porque isso aqui vai ficar gravado e as pessoas daqui podem entrar. Mas vocês que tem aí no ar, me fala para mim. De 0 a 10, como está essa autoconsciência emocional? Segundo passo. Vê se consegue passar por ali, que é melhor. Qual o segundo passo? Autoavaliação precisa. Conhecer os seus próprios limites e possibilidades e agir de acordo com eles. Não sei se vocês entenderam, né? Primeiro vocês precisam se entender de vocês. Então, autoavaliação precisa. Se aconteceu alguma coisa, alguma emoção ruim com vocês, se estão mal, para analisar isso. Tenta se conhecer os próprios limites e as possibilidades e agir de acordo com eles. Beleza? Autoconfiança. Tem que ser sólido, um sensor de valor. Você se lembra ontem que eu falei para vocês do sensor, dos nossos sentimentos? Então, aqui está explicando. Você não adianta, você tem um sensor aí. Quando acontece alguma coisa, uma crise, quando alguém te dá uma promoção, quando você é magoado, quando é mandado embora, quando vem uma crise, quando não tem o dinheiro para pagar uma conta, quem vai aparecer são as suas emoções. Então, a autoconfiança, que aí, baseado no que você controla, você vai entender que você começa a ter uma autoconfiança de você mesmo. Porque as suas reações não vão ser mais aquelas. Então, elas têm que ser sólidas de valor. Claro que a gente está falando aqui sem usar a morte, né? Porque tem muita gente que deixa a depressão, que são as emoções negativas. Se lembra quando eu falei das emoções negativas destruidoras? Essas emoções às vezes pode levar até a um suicídio. Então você tem que ter esse controle, porque a depressão é assim, é um sentimento hoje e ele vai, sabe, pequenininho, e você não vai controlando, vai controlando. Daqui a pouco você não sai de um quarto, você não sai, mas é tudo emoção, porque ninguém está te prendendo no quarto, ninguém está te impedindo de ir e vir, mas é você mesmo. Se lembra que eu falei para vocês gerenciar os conflitos internos? Quarto, desculpe. Autocontrole emocional. Manter emoções e impulsos destrutivos. Se lembra? Sob controle, mesmo em momentos de estresse. Isso é muito importante, cara. De 0 a 10, bota aí pra mim. De 0 a 10. Como está o seu autocontrole emocional? Manter na hora de os seus impulsos, está sob controle? Em momentos de estresse,
Eu não estou falando de gritar não, pessoal. Estou falando de emoção. Quando dá uma situação meia ruim em volta de vocês, como está o teu autocontrole em momento de estresse? Se você não está conseguindo fazer isso, é porque você não tem ferramentas que consegue gerenciar isso hoje. Hoje existem ferramentas que você consegue gerenciar esse autocontrole, né? A gente tem alguns livros, a gente tem ferramentas, porque isso já é uma programação, a pessoa fica mal, alguns ficam alegres, tá? Superação, de 0 a 10. Vocês estão superando as suas emoções, a competência emocional pessoal de vocês. Vocês estão se superando. Aqui, melhorar o desempenho a fim de satisfazer padrões interiores de excelência. Então, qual é o seu padrão que você está tendo dentro de você? Então, a superação é você realmente bater com o estresse e você ter clareza daquilo ali, contar até 10, se for o caso, respirar fundo. Porque a gente fala de respirar, de contar até 10. Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro ele é alimentado pelo seu oxigênio. Então, quando você conta até 10, nessa hora você está respirando. E aí vai dando ar. Por isso que algumas mindfulness, né, que é o controle da mente, das emoções, ele fala muito de você respirar, soltar, que nessa hora você dá tanto oxigênio para o seu cérebro que ele fica tranquilo, e aí as suas emoções não são impactadas e vão impactar do lado de fora, né? De 0 a 10, contar sua iniciativa. Que iniciativa é essa? Está sempre pronto para agir. Aproveita e cria oportunidades. A oportunidade que a gente está falando aqui é dos nossos pensamentos. Você lembra quando eu disse no início? Eu fui mandado embora. Aí eu tenho duas vertentes. Reclamar, pensar desgraça, que vai ficar ruim, que não sei o quê. Ou pensar, pô cara, agora eu tenho um tempo, vou procurar um lugar melhor, aqui eu não crescia. Você pode pensar que vai receber uma indenização e vai abrir uma empresa. Você pode pensar assim, pô, agora eu tenho um tempo de estudar e agora eu vou agir minha vida para sair daquela situação. Ou você vai ficar reclamando, ficar com o corpo quente, né? Quando você também é abandonada. E aí você precisa ter esse ponto de agir, aproveitando e criar oportunidades boas. Não se destruir. Beleza? Outra coisa que é legal, que é o 7º, é transparência. É honesto, íntegro e digno de confiança. A partir do momento que você tem esse controle emocional, olha só que legal. Quando você acaba tendo esse controle emocional, você tem essa competência, né, desse controle emocional, você fica um cara transparente. Todo mundo confia em você. Ó, é honesto consigo mesmo, íntegro e digno de confiança. E aí eu digo para você, como você está junto com sua esposa? Como você está se comportando com o seu marido? Como você está comportando na sua empresa, onde você trabalha, onde você é o patrão, o funcionário? Então, quando você mostra isso para as pessoas do lado, eles ficam assim, com confiança do seu trabalho, de confiar, cara, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, isso é legal pra caramba. Mas isso tudo, como eu falei, é uma competência emocional. Isso
esse daqui, esse que eu vou falar aqui, que é o oitavo, na minha opinião, faz tudo sentido para tudo isso. Flexibilidade. Se lembra quando eu falei, fui mandado embora, minha esposa me abandonou, não sei o que aconteceu, não sei o que. A flexibilidade é uma adaptação a pessoas diferentes, situações voláteis ou na superação de obstáculos. Fui mandado embora, minha esposa me deixou, meu filho não me obedece, não sei o que. E vai vindo, que é assim, todo dia vem uma coisa. Quando você é flexível, por que ela falou isso? Porque eu cheguei em casa e ela estava daquele jeito, ou ele estava daquele jeito. Por que isso? Por que aquilo? E analisar e ser flexível e se adaptar àquela situação. Está bem aqui, a se adaptar às pessoas e às situações, umas situações voláteis, né, do dia a dia. Eu estou sendo rápido, pessoal, porque eu não sei o tempo de vocês, que já é meio-dia. Vocês sabem que nossos cursos estão liberados e que a equipe está disposta. Hoje mesmo teve mais de 20 pessoas lá no WhatsApp e entraram em contato com a gente. Muitas pessoas que muitos filhos, que está difícil, não é uma vida difícil mesmo, né? Que não consegue enxergar uma saída, pessoas abandonadas. E o pior que tudo isso, a gente tem as ferramentas, agora tem que ter o compromisso da pessoa querer fazer todos os procedimentos. O compromisso não é nosso, mas é mais das pessoas. Depois da flexibilidade, eu não sei se vocês perceberam, de 1 a 9, a gente está no fundo do poço e vai levantando. Superação, iniciativa, transparência, flexibilidade e agora o otimismo. Ver o lado bom, olha só, ver o lado bom dos acontecimentos, mesmo em momentos difíceis. E aí eu digo para você é um cara otimista? Porque, por exemplo, quando o corona apareceu em 2020, cara, se eu não tivesse feito os estudos no passado de 2018 e no início de 2018, 19, quando veio o corona, eu não estaria com o meu autocontrole, não estaria eu não ia superar essas situações, não ia ser flexível e automaticamente o meu otimismo ficaria muito ruim. Então a gente precisa parar quando tiver um problema, ver qual o lado bom dos momentos difíceis. Ninguém interagiu, né? Vocês estão me devendo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A solução de todas as coisas que acontecem em volta da gente está dentro de cada um de nós. E eu não sabia também. E como eu já contei nas outras lives, era muito difícil. Muito difícil. E eu não conseguia ver. E quando a gente começa a colocar de 0 a 10, como está isso? De 0 a 20, e faz os exercícios, ontem de noite, antes de dormir, eu e meus filhos e minha esposa, a gente fez mais um exercício. Então esse exercício faz com que assim, o que é um exercício? Um exercício, eu quero aprender a costurar. Mas eu não sei costurar. Mas eu vou lá, enfio a linha na agulha, faço os primeiros, e de novo, e de novo, e de novo. Começo a pegar um pedaço de tecido e junto eles dois e costuro. De novo, e de novo, e de novo. Aí daqui a pouco eu pego o molde de novo, e de novo, e de novo. E no fim de tudo isso, eu sou bom. Então a única coisa que eu fiz foi mudar os meus padrões, mudar os conceitos,
fazer os exercícios necessários que estão aqui, ó, né? E quando você faz os exercícios necessários, para você ter ideia, amanhã a gente vai falar de uma coisa assim, extraordinária, né? Vamos falar de fracassos e emoções. E sucesso, ele deixa pista, sabia? O fracasso e as emoções, mas o sucesso ele deixa pista. E aí fica fácil. Se ele deixa pista, você só tem que ser um perito de quê? De entender essas pistas. E aí o sucesso... Opa, a bateria tá... Então vou terminar aqui, que eu não quero incomodar mais vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês compartilhem isso para alguém que precise ter o controle emocional, sua esposa, seu filho, seu patrão, seu amigo de trabalho. Se você puder clicar com alguém para vir aqui para assistir, eu fico também muito feliz, né? Porque professor sem aluno não adianta nada, né? Então meu nome é Aquino, eu sou seu coach para essa vida extraordinária que a gente vai ter nessa jornada junto, para fazer uma família blindada. E obrigado por tudo aí pela atenção. Tchau, tchau, pessoal.